pessoal, boa noite. Então nós vamos dar início hoje à nossa aula, né? E vamos falar um pouquinho de doenças imunopreveníveis e de vacina, que é a nossa temática de hoje. Mas antes de nós dar início, eu quero que vocês assistam um vídeo, tá? Para a gente dar entrada como é que foi esse movimento de vacina no Brasil, sobre os movimentos anti-vacinas, que isso já acontece desde a história do Brasil já há muito tempo. Então vamos assistir o vídeo e depois a gente retoma o nosso conteúdo, certo? Vamos lá, então. R$300 por um rato, de preferência morto. Foi assim que no início do século XX, o jovem médico Oswaldo Cruz acabou com a epidemia da peste bubônica no Rio de Janeiro. A experiência foi um sucesso, ainda que alguns aproveitadores criassem ratos em seus quintais, só para ganhar alguns trocados. Por essas ruas, vou comprando rato. Mas a sua trajetória não foi fácil. Em 1899, depois de estudar microbiologia em Paris, no Instituto Pasteur, ele volta ao Brasil decidido a combater uma série de doenças que matavam milhares de pessoas todos os anos. A situação é complicada, inclusive na economia. Alguns navios estrangeiros se recusam a parar em nossos portos, depois que a tripulação do cruzador italiano Lombardia foi quase toda dizimada. Oswaldo inicia sua luta exterminando os roedores nos portos de Santos e do Rio e controlando os surtos de peste bubônica. Sua fama se espalha. Em 1903, assume o cargo de diretor-geral de saúde pública, com o desafio de acabar com uma outra epidemia, a da febre amarela. Alguns dias depois, ele toma uma atitude polêmica. Descontente com os métodos tradicionais de saneamento, ele resolve viajar a Havana, capital de Cuba, para estudar como a cidade havia acabado com o surto da doença. Naquela época, acreditava-se que o vírus fosse transmitido pelo ar ou pela água, até que o médico cubano Carlos Finlay descobrisse que o inimigo era outro: o mosquito Aedes aegypti. Oswaldo volta ao Rio e começa a lutar com o que tem. Organiza uma brigada de carroças pulverizadoras para limpar os focos de pernilongos e isola os doentes em cubículos. A imprensa pega no seu pé, mas o número de pessoas infectadas diminui rapidamente. Faltava ainda um desafio maior: vencer a varíola. E o único remédio era a vacina, ainda uma novidade para os brasileiros, mas já fabricada na França há algumas décadas, a partir do vírus da varíola da vaca. A repercussão é negativa. Ninguém queria colocar dentro do corpo o vírus da doença, ainda mais de um animal. Nem mesmo o intelectual Rui Barbosa. Mas não havia outra saída. Para conter o número crescente de mortos, o Congresso aprova uma lei tornando obrigatória a vacinação. As brigadas sanitárias começam a entrar nas casas e vacinar as pessoas à força. A revolta é geral. Mulheres se recusam a mostrar o braço aos vacinadores e muita gente que morava em lugares insalubres tem suas casas demolidas. O conflito toma proporções gigantescas, com tiroteios e quebra-quebra em todas as partes da cidade. Os cadetes da Escola Militar de Praia Vermelha, descontentes com o rumo que a República havia tomado, aproveitam o caos e tentam derrubar o presidente Rodrigues Alves. O governo reage com mão de ferro, decreta estado de sítio e manda revoltosos, descontentes e, de quebra, alguns desempregados para uma jornada de trabalho forçado no estado do Acre. Diante de uma intensa pressão popular, o presidente revoga a lei da vacina, que deixa de ser obrigatória. Mas quem quisesse trabalhar, estudar ou casar, precisava se vacinar. Com o tempo, o número de contaminados despenca e as pessoas passam a procurar voluntariamente os postos de saúde. Em breve, já não haveria mais nenhum caso de varíola.
Em 1907, Oswaldo Cruz recebe, na Alemanha, o prêmio mais importante de higiene e saúde pública da época, competindo com mais de 120 concorrentes do mundo inteiro. A imprensa agora o chama de gênio. E o próprio Rui Barbosa, quem diria, o saúda como herói nacional. Então, né, pessoal, esse vídeo ele traz um pouquinho da realidade da vacina, né, como é que ela começou lá no Brasil e como é que foi isso, né, no início de toda essa época. Mas antes da gente ver as vacinas de maneira geral, nós vamos falar um pouquinho de algumas doenças imunopreveníveis que são doenças que nós temos hoje vacina no calendário básico e que nós não vimos no decorrer da disciplina ainda. Então, eu preciso que vocês tenham um pouco mais de conhecimento a respeito disso. Então, vamos lá. Nós temos, gente, a doença que nós chamamos de coqueluche, tá? Ela é uma doença que ela causa uma infecção aguda, né, na região de traqueia, brônquios e bronquíolos. E ela é conhecida como tosse comprida, porque o paciente tosse e não para mais de tossir, tá? Ela é transmitida de pessoas para pessoas através de secreções nasofaríngeas, tá? Principalmente lá no início da doença, né? Essa doença, gente, ela começou a acometer muito crianças pequenininhas nos primeiros meses de vida. Na criança, essa vacina é feita com 2, com 4 e com 6 meses, tá? E tem um reforço com 1 ano e 3 e com 4 anos. Porém, muitas crianças pegavam ou antes de tomar a primeira dose ou depois da primeira dose da vacina, quando ainda não estavam com a titulação de anticorpo totalmente formada. E aí, com isso, o Ministério da Saúde instituiu a vacina DPT acelular para gestante, tá? Para proteger justamente contra a coqueluche. O agente etiológico dessa doença é uma bactéria chamada de Bordetella pertussis. A pertussis, dentre a vacinação que é feita em criança, que é a da coqueluche, né? Que está dentro da DPT, que é difteria, tétano e coqueluche, a que causa mais reação é essa vacina. Muitas mães não fazem vacina no particular, vocês provavelmente já devem ter ouvido. Eu vou fazer a vacina no particular, porque a do particular não dá febre, né? É porque a vacina do particular, ela é acelular. E a principal causadora da febre é essa bactéria, tá? Nós temos outra doença que se chama difteria. A difteria também é uma doença bacteriana e ela atinge algumas membranas localizadas na mucosa oral, né, as amígdalas, as laringes e o nariz. E o contágio, a transmissão acontece de maneira direta, né, de pessoa para pessoa, através da tosse, do espirro e da fala. O agente etiológico dessa bactéria é o Corynebacterium diphtheriae. E qual é o problema maior dessa infecção? É que ela causa uma infecção de garganta tão severa que ela pode causar asfixia, ou seja, a pessoa não consegue respirar, tá? E ela também nós temos vacina disponível. A parotidite infecciosa é a famosa cachumba, que acredito que alguns de vocês já tiveram, né, que é uma doença viral aguda e é causada por um vírus, que se caracteriza por dor quando mastiga, febre, inchaço, parestesia em uma ou mais glândulas salivares. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar da cachumba, da complicação dela, que é o famoso recolher que os antigos chamavam. O que é o recolher da cachumba? É esse vírus que migra, né, principalmente para os testículos nos homens e para os ovários nas mulheres, levando à esterilidade, tá? É um agravamento, é uma consequência da parotidite infecciosa ou da cachumba. De maneira geral, quando as pessoas pegavam esse vírus, né, ele causava uma infecção da glândula salivar, tá? Quando era algo benigno, e melhorava, tá? Eu já vi casos também de parotidite infecciosa em pâncreas, que o recolher, né, o órgão-alvo, né, para a infecção desse vírus foi o pâncreas, tá, gente? A poliomielite causa paralisia infantil, né?
ele é transmitido através de vírus e causa a PFA, que a gente também já viu lá nos nossos seminários. Nós temos a rubéola, que é uma doença exantemática. Então, a rubéola, ela causa um processo infeccioso. E o problema mais grave da rubéola, gente, é quando ela acomete gestante, tá? Porém, a gestante não pode fazer a vacina da rubéola. Ela tem que tomar antes de engravidar, porque ela é uma vacina viral. As vacinas virais, elas são contraindicadas para gestante, porque elas são formadas a partir de vírus vivo atenuado. E vocês podem dizer, professora, como é que a vacina da gripe, que é um vírus, também a gestante pode tomar? Por quê? Porque a vacina da gripe, ela é formada, gente, a partir de vírus morto. Essa é a diferença. E a da rubéola, que é a vacina tríplice viral ou VTV, que vocês tiveram que apresentar lá no momento da matrícula da faculdade, tá? É essa daqui. Ela causa, né? Ela é composta de vírus vivo atenuado, tá? Então, ela causa uma exantema, que é um vermelhidão, um racho cutâneo, tá? E o paciente tem febre, falta de apetite, tosse seca, conjuntivite, dor de cabeça e aumento, né, dos gânglios linfáticos formando as ínguas, tá? E como eu falei, né, durante a gravidez ela se torna muito mais grave, por quê? Porque os 3 primeiros meses é a fase de formação do bebê. E se a gestante pega esse vírus nesse momento, o que pode acontecer? Esse vírus vai lá nesse feto e causa uma malformação, tá? E esse bebê pode nascer com problema, essa mãe vir a ter um aborto ou vir a nascer natimorto, mas existe um percentual, tá? De chances dessa criança vir a ter uma complicação. Quanto mais precoce for essa gravidez, tá? Quanto maior a fase de formação desse bebê, essa mãe pegar essa infecção, maiores são as chances dela ter algum problema relacionado à rubéola, certo? O rotavírus. O rotavírus é o vírus que causa vômito e diarreia, né? Esse vírus, ele tem o poder de causar desidratação muito rápida. E aí, se observou que quando essas crianças tinham o rotavírus, elas internavam com muita facilidade ou elas acabavam desidratando com muita facilidade, tinha altos níveis de internação hospitalar decorrência do rotavírus, e aí se instituiu essa vacina. Com a vinda da vacina do rotavírus, as crianças deixaram de adoecer, né? E com isso, a gente criou uma proteção bem importante. A varicela, que é a famosa catapora, tá? Que ela é uma doença benigna e ela tem que ser muito bem diferenciada, porque lá na rubéola ela causa o exantema, o vermelhidão. E a catapora não, ela forma vesículas, que é uma bolinha d'água, que como vocês podem observar na figura, ela forma uma pápula e depois uma úlcera, tá? E essa aqui é a característica bem importante. O paciente ele sente bastante coceira, só que não pode coçar, porque se ele coçar e machucar essa lesão, o que acontece? Ela fica uma cicatriz, tá? E depois ela melhora. Geralmente ela tende a ser uma doença mais benigna. Porém, quando ela acomete adultos, ela tende a ser um pouco mais grave, tá? Mas não é todos os casos. As meningites, de maneira geral, né? A meningite causa um processo infeccioso das meninges, que são membranas que acometem, né, o cérebro e a medula espinhal, eles fazem a proteção. E a infestação de agentes patogênicos nessa membrana, gente, nesse líquido, ela faz um processo infeccioso aqui desse local. Então, o paciente tem dor de cabeça intensa, febre, dor ao movimentar a região cervical, que é a rigidez de nuca, né, nessa região do pescoço, então o paciente não consegue colocar o pescoço para trás, cansaço, apatia, sensibilidade à luz, ao som e confusão mental e manchas roxas pelo corpo, que é uma característica da meningite meningocócica, tá? Que é uma das mais graves que nós temos, né? É a meningite meningocócica, tá bom? E aí o exame ele é feito a partir do líquido cefalorraquidiano, né? Que é o líquor. Então se faz a extração do líquor. Muitas vezes só no fazer a punção você já identifica que esse líquor está com uma alteração, porque ele é transparente, não tem cheiro. E quando você aspira esse líquor e vem amarelado, tipo purulento, já me indica um processo de infecção, tá? A hepatite A é uma doença que nós também temos vacina no calendário básico, tá? Para as crianças, é uma doença contagiosa,
né? Porém, uma doença aguda, ela não faz um processo crônico. E como é que se pega o vírus da hepatite A? Oral fecal, que é contaminação da mucosa oral com fezes. E como é que isso acontece? Alimentos mal lavados, mal cozidos, a criança tem hábito de colocar tudo na boca. Então, isso favorece, né, o contágio da hepatite A. Ou água contaminada, tá? E aí ele faz uma inflamação no fígado. Porém, o organismo consegue se livrar desse processo inflamatório e depois, né, ele retorna ao seu normal, tá? Mas hoje nós temos a vacina disponível na rede pública. As pneumonias de maneira geral, né? Hoje a gente tem a pneumo, né, que é uma vacina que está disponível no SUS, e ela causa uma infecção a nível pulmonar. Porém, a gente tem, né, na vacina, a vacina que previne alguns tipos de pneumonia, ou seja, algumas cepas de bactérias, tá? Não é contra todas, não quer dizer que a criança não vai ter nenhuma pneumonia, mas as que são mais severas, acabam tendo uma gravidade maior, elas são protegidas através da vacina. As otites, tá? Também é protegida pela vacina do pneumococo, tá? Que é a infecção desse ouvido médio. O HPV, né? Que ele causa uma doença sexualmente transmissível, ou infecção sexualmente transmissível, IST como é a nova nomenclatura, né? Infelizmente, hoje os livros, eles têm mudado um pouco, porque o principal causador hoje do HPV, do câncer de colo de útero, é o HPV, né? E existem milhares de tipos de HPV e a vacina protege contra 4. 2 com maior poder de causar verrugas e 2 com maior poder de causar o câncer de colo de útero, tá? Mas pode parecer também verrugas, né? No colo do útero, vagina, vulva, região peniana, perianal e ânus. E em homens também pode surgir em pênis, região pubiana, região perianal e ânus. Tá? É mais comum da gente encontrar essa infecção em mulheres do que homens, mas eu já vi 2 homens, até hoje nessa minha história de profissional de saúde, 2 homens com lesões de HPV. E essas lesões também podem aparecer na boca e na garganta em ambos os sexos devido à prática do sexo oral, tá? Ó, então aqui a gente tem figurinhas que demonstram, né, as verrugas causadas pelo HPV, inclusive na mucosa oral, certo? Bom, pessoal, isso foi o que a gente tratou até agora de doenças imunopreveníveis. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre vacina, né? Bom, gente, antes da gente falar da vacina propriamente dita, vamos entender como é que ela funciona, né? Então, nós temos a formulação da vacina, né? Toda a parte de liofilização, inspeção, rotulagem, embalagem e depois a gente tem a distribuição, né, para todo o Brasil, certo? Como é que acontece com os imunos biológicos, gente? Nós temos que ter, né, lá na instância nacional, um local de câmara fria onde essas vacinas são recebidas, certo? Existem vacinas que podem ser congeladas a menos de 80 graus. Elas podem ser congeladas a nível nacional, a nível estadual e a nível regional. Na instância local, elas ficam todas armazenadas na sala de vacina na temperatura de 2 a 8 graus, certo? Então, quando o Brasil ele compra uma vacina do exterior, por exemplo, antes dessa vacina ser aplicada, ela passa por um controle de qualidade para verificar se ela está dentro dos parâmetros que o Brasil estabelece. Quando ela é produzida no Brasil, esse acompanhamento já sai automaticamente, tá? Então, lá a nível nacional eles compram ou produzem as vacinas, elas são armazenadas e aí distribuem para o estado distribui para as regionais e as regionais, elas vão distribuir para as salas de vacina local, certo? E nós temos, né, os laboratórios que produzem, o transporte é feito todas em caixa térmica até acontecer a aplicação, né, da vacina nessa criança ou nesse adulto, tá bom? E aí nós temos um lugar onde armazena essa vacina que nós chamamos de rede de frio, tá? Então, os imunobiológicos, eles são produtos termoláveis. O que é isso, gente? Produto termolável.
é que ele vai se deteriorar se ele estiver fora da temperatura ideal. Qual é a temperatura ideal que se mantém numa rede de frio a nível municipal? A temperatura de vacina é de 2 a 8 graus, tá? Então a gente precisa ter um controle bem rigoroso dessa temperatura, tá? E por esse motivo, né, a gente tem que ter esse controle rigoroso e esse controle é feito de manhã e à tarde, ou seja, no início do expediente e no final do expediente, para você garantir que antes de você utilizar a vacina estava na temperatura adequada, ela passou a noite nessa temperatura adequada, porque esses termômetros têm memória, tá? E se você quando você fechou a sua sala de vacina, você deixou aquela geladeira em temperatura adequada, tá? Bom, então a rede de frios, né? O que acontece nela? A aquisição da vacina. Então, a nível municipal, como é que acontece a aquisição? Né? A gente não compra a vacina porque ela vem do Ministério da Saúde. A aquisição acontece lá no Ministério. Porém, a gente faz a solicitação, pedindo o quantitativo que é necessário. Então, a gente adquiriu a vacina, recebemos, essa vacina é transportada para as unidades de saúde, é feito todo o processo de armazenamento, de conservação, manuseio e distribuição dessa vacina. Isso é uma rede de frios. Tá? A rede de frios, ela não aplica a vacina, ela distribui. Tudo isso aqui é necessário para quê? Para garantir a qualidade dessa vacina que está sendo aplicada nessa pessoa, tá? E como é que deve ficar a organização interna da geladeira, gente, dessa sala de vacina? Que é algo muito, muito, muito importante, tá? Então, isso aqui é pergunta de prova. No congelador, nós colocamos o quê? As bobinas de gelo, ou seja, o gelo reciclável, tá? Então, aqui fica essas bobinas no gelo reciclável. Na primeira prateleira, ficam as vacinas que poderiam ter sido congeladas. Quais são? As vacinas virais, de vírus vivo atenuado, tá? Então, elas ficam aqui localizado na primeira prateleira. Na porta da geladeira, não vai nenhuma vacina. E, se possível, retirar todas aquelas coisinhas que tem, né? De botar as coisas na geladeira. Na segunda prateleira, tá, ficam as vacinas que não podem ser submetidas a temperaturas negativas. Geralmente são as vacinas bacterianas. Entre a primeira e a segunda prateleira, nós temos o termômetro. Na terceira fica um estoque das vacinas e diluentes, quando você tiver um volume muito grande. E aqui no final, onde ficaria a caixa de legumes e verduras, você retira aquela caixa e fica as garrafas de água com corante. Aí vocês podem estar perguntando, tá, professora, mas por que água com corante? Sabe por quê? Porque se você colocar só água, pode correr o risco de alguém estar lá com calorão, né, com sede, tomar essa água geladinha. Então, você coloca água com corante justamente para evitar isso, tá? Uma questão importante quando a gente fala de geladeira é que essa geladeira não pode ser duplex. Tá? Ela tem que ser uma geladeira onde o evaporador ou o congelador fique dentro da geladeira. Por quê? Para garantir o controle dessa temperatura. Nós utilizamos geladeira doméstica, tá? Para sala de vacina. Porém, tá? Existem geladeiras, depois eu tenho uma foto ali abaixo, geladeiras próprias para vacina. O que acontece quando você tem esse congelador aqui dentro, né, da geladeira, que não está separado numa geladeira duplex? Quando você abre a porta, qual é o fluxo de ar? Ele vai de cima para baixo. Opa, deixa eu voltar, que aconteceu um pequeno probleminha aqui. Pronto. Quando eu abro a porta da geladeira, né, esse ar vem de cima para baixo. O que acontece? Quando eu abro a geladeira da sala de vacina, esse ar vem gelado e vai sair. Quando ele sai, ele reduz a temperatura da vacina, ou da geladeira de maneira geral, que tem que estar de 2 a 8. Para que servem essas garrafas de água com corante? Serve como uma barreira protetora, tá? Ou seja, para impedir que esse ar saia daqui de dentro, tá? E assim mantenha a temperatura. O degelo, gente, que é a limpeza do evaporador, ela deve acontecer a cada 15 dias
ou quando a camada de gelo estiver superior a 0,5 centímetros. Então, quando tem só um pouquinho de gelo, você já vai fazer a limpeza dela, tá? Por que eu não posso deixar o congelador cheio de gelo, tá? Se eu deixar ele cheio de gelo, o gelo que ele produz, o que acontece? Esse gelo aqui em excesso, gente, ele pode reduzir muito a temperatura da minha geladeira. E aí eu coloco em risco as minhas vacinas. Para limpar, o que eu faço? Eu coloco todas as vacinas numa caixa térmica ambientada, tá? Que eu já vou explicar depois o que é ambientação. Esse aqui é o modelo, tá, gente, das geladeiras que são próprias para vacina. Eu vou gravar um vídeo na nossa rede de frios do município, tá? E aí eu vou mostrar para vocês ela atuando bem bonitinha, que a gente tem uma bem grandona dessa e uma pequena na sala de vacina central. Então, gente, aqui nós temos a geladeira, tá? Ela da rede de frios, tá? Ela pode ser também de uma sala de vacina, onde eu tenho um fluxo bem grande porque ela tem muitos espaços. Qual é a vantagem dessa geladeira? Ela tem um termômetro digital já nela acoplado, então não preciso colocar outros termômetros. E ela apita quando ela sai da temperatura 2,8. E algumas têm um dispositivo que ela toca no celular na casa do funcionário para dizer a vacina está fora da temperatura adequada, tá, gente? Se você chega numa sala de vacina e a temperatura da sala está fora da temperatura adequada, gente, você não deve fazer uso dessa vacina. Por quê? Porque você pode colocar em risco, né, a vida dessa pessoa, certo? O que você não pode colocar dentro da geladeira da sala de vacina? Você não pode colocar nenhum tipo de alimento, nenhum tipo de outra medicação, tá? Tem que ser exclusivo para vacina, é proibido, tá? Se você colocar alguma coisa dentro da geladeira, tá? E a fiscalização bater, a sua sala é fechada. Outra questão importante, vacina, a gente mexe com vírus vivo, bactéria viva, tá? E isso é micro-organismo e você pode contaminar os alimentos e acabar se contaminando, certo? Então é extremamente proibido, tá bom? Tá claro até aqui, gente? Qualquer coisa vocês voltem nas informações, tá? Agora vamos falar um pouquinho, né, da sala de vacina em si. Esse aqui é um exemplo de uma sala de vacina. Vocês podem observar o quê? Ó, eu tenho piso na parede. Porque a parede da sala de vacina ela tem que ser lavável, tá? O piso até pode, desde que esse rejunte aqui seja lavável, tá? Eu coloquei justamente para a gente falar disso. O ideal é você colocar tintura epóxi, que é aquela tintura que fica meio plastificada, onde você consiga higienizar, porque as paredes têm que ser higienizadas a cada 15 dias, tá? Com hipoclorito. É obrigatório ter ar-condicionado quente e frio. Por quê? Porque a temperatura do ambiente ela influencia diretamente dentro da geladeira. Ou seja, se eu tiver uma temperatura muito fria durante o inverno, principalmente agora, que faz temperaturas negativas, o que vai acontecer? As vacinas vão congelar tudo. Então, eu tenho que manter essa sala em torno de 24 graus, tá? Para poder manter, né, as vacinas protegidas. Então, esse ar-condicionado fica ligado muitas vezes no final de semana, à noite, para poder manter o controle da temperatura, tá? A mesma coisa em dias muito quentes. Se você tiver com dias muito quentes, você liga também aí no frio, né, para manter essa temperatura em torno de 24 graus, certo? Se vocês observar a bancada de pedra, aqui tem um colchonete com um tecido impermeável, né, onde você consiga higienizar, né, as lixeiras, a caixa térmica, tá? Aqui nós temos a caixa térmica, o Descarpax, tá? Então, todo o material que você precisa. E aqui você observa que você tem uma plotagem na janela. Plotagem pode? Pode. O que não pode é ter papelzinho pendurado dentro da sala, porque é local onde fica sujeira, acumula sujeira atrás de papel. Então, aqui você consegue higienizar facilmente, certo? Então, aqui é um exemplo bem legal de uma sala de vacina. As caixas térmicas, gente, para que serve uma caixa térmica? A caixa térmica, ela evita, né, a abertura da câmara refrigerada com frequência, né? Ela é utilizada para situações de emergência, por exemplo, queda de energia, um apagão, tá? Para você não deixar essa geladeira começar a aumentar muito a temperatura, então você tira e
condiciona na caixa térmica. Porém, a caixa térmica ela tem que ser monitorada pelo termômetro. Transporte, quando você precisa levar a vacina de um lugar para o outro. A vacina que você vai utilizar durante o dia também fica na caixa térmica. E nas campanhas você também utiliza bastante a caixa térmica. Como é que a caixa térmica tem que ser arrumada, gente? Então, quando você chega de manhã para trabalhar, quem trabalha em sala de vacina, a primeira coisa que a gente faz é arrumar a caixa térmica. Então, você abre a sua geladeira, lembra do gelox que ficava lá no evaporador? Você vai colocar esse gelox ao redor da caixa térmica e na parte de baixo. E vai fechar ela, sem vacina nenhuma. No termômetro, tá? Quando essa temperatura dessa caixa térmica atingir entre 2 a 8 graus, aí você abre a geladeira, tira as vacinas que você vai usar durante o dia e coloca aqui. Você não pode ficar abrindo e fechando a geladeira toda hora. Por quê? Porque isso faz com que a temperatura da geladeira suba e você pode estar influenciando na qualidade dessa vacina. Tá? Então, você tira toda a quantidade que você vai usar para um dia e deixa aqui acondicionado. Se for uma unidade onde tem uma rotatividade muito grande de vacina, eu sugiro usar 2 caixas térmicas. Uma para você colocar a que você vai abrir direto e a outra para você deixar os frasquinhos fechados, já que você tem um volume muito grande de vacina, tá bom? Eu sugiro você fazer assim. Quando você vai transportar, quando você for fazer campanha, a organização da caixa térmica é a mesma, tá? No final do dia, o que você faz? Você verifica, né, o que sobrou e coloca dentro da geladeira e coloca os gelox lá no evaporador. Uma questão importante é que, assim, quando você tem sala de vacina que fica aberta de manhã e à tarde toda e está um dia muito quente, mesmo tendo o ar-condicionado na sala, é importante você reabastecer e trocar esse gelox, tá? Para garantir, assim, a eficácia dessa vacina. Quando a gente fala de termômetros, tá, gente? Nós temos os termômetros que nós chamamos de capela, tá? Que é este termômetro aqui, que é do tipo capela. Como é que a gente verifica ele? O termômetro capela, gente, ele me mostra a temperatura da sala e a temperatura de dentro da geladeira, tá? E ele vê máxima e mínima, tá? E aí vocês vão dizer, professora, mas como é que marca? É possível verificar sim, tá? Como é que fica isso aqui dentro da geladeira, isso que tem que ficar lá dentro. Um outro termômetro que nós temos é o termômetro digital, tá? No termômetro digital, nós temos também a temperatura de dentro da sala e a temperatura de dentro da geladeira, tá? Ele tem aqui, ó, máximo, mínimo, e eu consigo ver o que é da sala e o que é da geladeira. E eu reseto ele quando eu termino de fazer toda essa aferição, tá? Porque senão ele vai somando essa temperatura. E este daqui é um termômetro de caixa térmica. Por quê? Ele só me mostra a temperatura máxima e mínima e o momento, tá? Ele não guarda isso na memória, tá? Então, ele tem essa diferenciação, ele não deve ser utilizado dentro, tá, da caixa térmica, tá? É fora da caixa térmica. Ó, então aqui, ó, como é que a gente verifica o termômetro capela? Olha só, aqui, né, eu tenho da temperatura ambiente, tá, que foi atingida. Ele tem uma escala de mercúrio, tá, onde ele fica fixo, então ele vai subindo aqui na escalinha e ele fica fixo onde ele parou, tá? Então aqui, ó, a temperatura máxima que ele atingiu foi 25 graus. Aqui, qual é a temperatura do ambiente que está nesse momento? Ó, 15 graus, tá? Desse outro lado, qual é a temperatura mínima atingida? Vocês percebem que está do vermelho? Onde é o vermelho é o negativo e onde é o pretinho é o positivo. Então aqui, ó, qual foi a temperatura que ele atingiu? Perto de 5 graus, certo? E qual foi a temperatura que ele atingiu aqui? 15 graus. Vamos supor que esse termômetro está dentro da geladeira, tá? Qual é a temperatura aqui? A mínima chegou em 5. A aqui do ambiente, que é a máxima, chegou em 15, tá? Eu posso usar essa vacina? Não, porque algum período, tá? Essa geladeira chegou a 15 graus. Isso compromete a eficácia desta vacina, certo? Vamos lá.
pouquinho de calendário vacinal, tá? Hoje a gente vai dar só uma pincelada no calendário vacinal, que eu quero trabalhar com vocês mais efetivamente com ele na aula que vem, com o vídeo que eu vou fazer. Então, gente, qual é a nossa realidade? Então, quando o bebezinho nasce, ele faz a BCG, que é uma vacina que a gente faz intradérmica, e a primeira dose da hepatite B. Com 1 mês não tem mais vacina. Com 2, o bebê faz penta, que é difteria, tétano, coqueluche, IB e a IB, que é a hemófilos influenza do tipo B, tá? E a hepatite B. Depois ele faz a primeira dose de VIP, primeira dose de pneumo 10 e a primeira dose de rotavírus. Com 3 meses, ele só faz a vacina da meningite C, tá? Geralmente, quando o bebê tem 2 meses, algumas crianças não dão reação, por causa de uma questão do sistema imunológico. Geralmente, ele apresenta a reação com 4 meses, que ele repete. A penta, que é essa aqui que dá reação, ó, essa aqui que as mães fazem lá no sistema privado, tá? E a segunda dose de VIP, a segunda dose de pneumo 10 e a segunda dose de rotavírus. Com 5 meses, ele faz a segunda dose de meningo C. Com 6 meses, faz a terceira dose de penta, mais a terceira dose de VIP. A VIP é a inativa contra pólio, ela é intramuscular, certo? E aqui, com 9 meses, o bebê faz a febre amarela, tá bom? Aqui, com 6 meses, gente, a gente tem hoje instituído a vacina dose 0, que é a do sarampo, tá? Então, ele faz ainda a dose 0 do sarampo. Com 12 meses, que é 1 ano, a criança faz um reforço da pneumo 10, um reforço da meningo C e faz a tríplice viral em dose única. Com 15 meses, ele faz o reforço da DPT, e aí não é mais penta, porque a hepatite não faz mais, a hemófilos também não, e a VOP, tá? A tetraviral, que aí aqui entra varicela junto, de sarampo, cachumba e rubéola mais varicela, e a hepatite A. Com 4 anos ele faz o reforço da DPT de novo e a VOP. A VOP é a gotinha, é a oral contra pólio, tá? E a febre amarela, que antes nós temos um reforço, né, para criança com 4 anos. E a varicela, tá? Depois ela faz também um reforço com 4 anos, tá? E aí, né, os adolescentes que não têm vacina, tá? Que perderam a carteirinha, não tem nenhum registro, tem que ter 3 doses de hepatite B. Quem está com 11 a 14 anos tem o reforço da meningo. Qual é a importância desse reforço aqui, gente? A importância desse reforço é justamente nós atingirmos, tá? As crianças, os adolescentes que têm a presença dessa bactéria na garganta, que aí evita a transmissão para as crianças da meningite meningocócica, tá? Que é a meningo C. Um outro fator importante do adolescente é que ele tem que ter 2 doses de tríplice viral e ele precisa também ter a dupla adulto, um reforço a cada 10 anos. Lembrando, se ele não tem carteirinha, ele tem que ter 3 doses para depois, a cada 10 anos, fazer um reforço. E o HPV, 2 doses, dependendo da faixa etária e do sexo, tá? Os adultos, a mesma coisa, só que o adulto, qual é o diferencial? O adulto, ele não tem essa vacina da meningo C e não tem HPV. O que a VTV é uma dose só, quem está de 30 a 49 anos. Idosos, temos a vacina da hepatite, temos a vacina da febre amarela, tá? Que já está no calendário básico, e a dupla adulto. O idoso não faz vacina tríplice viral, tá? É proibido. E ele tem a influenza quando for campanha. E a gestante, tá? Aqui, acho que ficou um pouquinho cortado. Tem que ter as 3 doses da vacina contra a hepatite B, precisa ter 2 doses de duplo adulto, tá? E faz 1 dose de DPTA, que é a difteria, tétano e a coqueluche, tá? A dupla adulto sozinha é difteria e tétano, tá? Mas aula que vem a gente vai esmiuçar um pouco mais o calendário básico de vacinação. Tá bom, gente? Então, gente, ficou alguma dúvida? Não?
Então, eu espero, né, que vocês tenham compreendido todo o calendário básico de imunização que a gente viu até agora, tá? E aqui é da gestante para ficar mais claro para vocês, tá? E a gente volta a conversar a partir da nossa próxima aula, tá? A aula que vem nós vamos ter a web, para a gente poder estar tirando as dúvidas, e assista essa aula de hoje, tá? E semana que vem eu vou postar o vídeo de como é que funciona a sala de vacina. Já que eu não posso levar vocês até lá, em decorrência do coronavírus, eu vou trazer elas até vocês, tá? Então eu vou fazer a gravação dentro da sala de vacina e da rede de frios do município para vocês acompanharem como é que é a rotina diária. Certo, gente? Então, pessoal, forte abraço a todos, boa noite e bons estudos. Fiquem com Deus.